Então agora essa parte das tintas naturais, basicamente assim, tinta é uma mistura de um pigmento com aglutinante, né? Essa é a base assim do que é uma tinta. Então a gente vai pegar algum pigmento, que daí a gente separa em pigmentos minerais e pigmentos vegetais, né? Então os vegetais podem ser de uma folha, ou da casca de uma árvore, ou de um fruto, assim como, por exemplo, o urucum, né, muito usado pelos Guarani até. Ele é uma sementinha que macerada com álcool ou com água, assim, bem macerada, ela libera um pigmento, né? Então esse extrato que é retirado, ele serve como uma tinta, né? Então uma tinta natural de origem vegetal, tá? Tem algumas tintas de origem vegetal que não são muito resistentes. Por exemplo, tu pega a beterraba, nossa, ela tem um caldo assim que, né, tu bota na água ali, ela fica roxa. Mas, assim, fez uma tinta com ela, ela não dura muito tempo, ela perde aquela cor muito rápido. Então, de um modo geral, há exceções, mas de um modo geral, as tintas vegetais, de origem vegetal, aliás, os pigmentos vegetais, eles não têm muita durabilidade, eles desbotam com o tempo, principalmente se pega sol, né, numa parede externa, então eles desbotam rápido. A gente sempre costuma usar principalmente pigmentos minerais, que são as cores diferentes da argila, na verdade. Ou os óxidos de ferro, que é um pouquinho mais difícil de conseguir. Então a gente usa muito as cores da argila, né? Só que ela não tem uma gama muito grande de cores. Vai ter ali amarelo, amarelo ocre, rosa, vermelho, cor de vinho, né? Marrom, né? Algumas são cinzas também, e não passa muito disso, né? Então se a gente quiser uma cor assim para nossa casa, tipo um verde ou um azul, ou consegue algum óxido, né, de ferro, que hoje é mais difícil, ou a gente tem usado bastante o pó xadrez, né, que é um pigmento que antigamente, um tempo atrás, ele era feito de óxidos de ferro, né? Hoje em dia ele já é mais sintético, mas ao mesmo tempo ele ainda dá para usar, né? Não é uma coisa natural, assim, aquele pigmento natural, mas ele não influencia na questão da respiração ou de selar a parede de terra crua, o que não pode é selar a parede, né? Então a gente nunca vai usar na parede de terra crua uma tinta que sele os poros, uma tinta plástica, uma tinta óleo, ou, né, qualquer tinta que sele. A gente precisa que essa parede respire, que isso caracteriza a bioconstrução. Ter essa transferência de umidade, ou de puxar a umidade, ou de liberar a umidade. Então a gente não pode selar essa parede, né? Até para ter maior durabilidade dela, é interessante que ela não fique selada. Então a gente pode usar uma tinta assim, mais duradoura, principalmente para o lado exterior, uma tinta à base de argila, né? E aí pode ser até aquela argila fermentada do reboco fino, né? Ela pode ser a base, é uma base muito boa também. E aí, por exemplo, a gente quer uma parede amarelo clara, né? Então a gente pode já escolher uma argila assim, mais acinzentada ou mais clarinha para fermentar, porque se eu pego uma argila muito vermelha, né, para fermentar, e aí depois eu vou botar um pigmento amarelo, até eu achar o ponto daquele amarelo eu vou usar muito, muito pigmento. Então dependendo da cor que eu quero atingir, eu já pego uma base de argila bem clarinha. Um verde, um azul, né? Então eu quero um azul. Então eu pego, por exemplo, essa aqui é uma argila meio esverdeadinha, que ela é bem, bem clarinha mesmo. Então isso daqui é uma base boa para conseguir um verde, um azul, depois fazendo a pigmentação dela, né? Com o pó xadrez, por exemplo. Ou se a gente quiser uma cor mais rosada, avermelhada, ou aquele amarelo ocre, né, dependendo do solo, a gente pode não precisar usar nenhum pigmento do pó xadrez, que já não é mais tão naturalzão assim, né? Então usar mais essa tinta da argila mesmo. Aqui no caso a gente tinha aquelas argilas que tu compra em loja, para material escolar até, que é argila para modelar, né? E aí a gente deixou de molho aqui num balde com água, né? Totalmente imersa na água, pelo menos um dia e meio, 2, ela vai amolecer, ó. Um vermelho bonito, né? É bom que essa daqui ela já vem mais purinha, só argila, não tem nenhum grão assim de areia, nada, né, de pedrisco. Só que aqui a gente misturou com uma outra argila que a gente tinha coletado da beira da estrada, assim, bem vermelha também, então a gente meio que misturou tudo. Como tinha um pouquinho de cada,
a gente misturou tudo, tá? Então esse daqui seria o pigmento, né, que está diluído em água. Então a argila a gente vai diluir em água, né? O diluente da argila é a água. E o aglutinante a gente pode usar, por exemplo, a baba de cactos peneirada, aquela água peneirada ali serve como um aglutinante, né? Um aglutinante. A gente já tinha usado aqui no espaço mesmo alguns fixadores assim que aumentam a resistência, que era o grude cozido, aquela farinha de cola à base de farinha, né? Fervida, que nem tem na apostila ali. O leite em pó também a gente teve um resultado bom, assim, ela ficou bem aderida, né? Então depois, como eu comentei, a gente desmanchou aquela estrutura e a parede ficou pegando chuva uns 2 meses e não desmanchou, não caiu, não correu a tinta, ela ficou ali bem fixa, né? Então a cola branca também, tu vai ver em alguns materiais da internet, tem lá como fixador a cola branca. Só que a cola branca ela é plástica, né? Ela é um plástico ali, então ela vai selar as partículas, ela vai selar a parede, né? Então não é tão interessante para usar. Eu já usei, por exemplo, cola branca numa tinta à base de argila para pintar madeira, assim, deu bastante certo, mas a madeira não tem problema selar, né? Não é uma parede de terra crua. Mas a parede de terra crua, então a gente vai tentar não usar cola branca, assim. Realmente ela dá uma fixada boa, assim, né? Ela aglutina e fixa aquelas partículas para não esfarelar depois. Mas ela tem esse problema de selar a parede, né? Outro aditivo que a gente pode estar usando aqui também é o cal, né? Esse cal que se compra até para pintura mesmo, ele já tem os fixadores ali. Então a gente pode usar até a receita que está ali do fabricante mesmo, dependendo da marca que a gente compra. Ele pode ser usado como um fixador e até a gente quer começar a testar aqui que a gente tem esse problema de uma vespinha que faz um furinho, né, em algumas paredes. Mas é uma vespinha bem tranquila, não é o barbeiro, nada. O barbeiro ele vai entrar mais na rachadura, né? E como não tem rachadura, o acabamento fino ele não deixa nenhuma rachadura, então não tem um problema com o barbeiro. Mas tem uma vespinha que faz a casinha dela ali, né? Então a tendência é que com uma tinta base com cal na composição, ela já não faça mais esse buraco. Então a gente quer começar a testar isso agora, que há pouco tempo começou a ter esse problema aqui. Então são testes assim, também que a gente vai fazendo. Se a gente pesquisar na internet, tem inúmeras fórmulas de fazer as tintas e tal. E bom, então na verdade assim, o que a gente tem que fazer é peneirar bem fininho, né? Até a última peneira vai ser um tecido, um voal, né? Que a gente vai pegar na verdade só o sumo, só aquela babinha desse pigmento aqui então, que ele está bem pastoso aqui. A gente vai diluir ele um pouco com a baba de cactos e vai peneirar para um outro balde e então vai fazer essa tinta. E depois a gente pode fazer umas brincadeiras assim com o pó xadrez, com esses pigmentos, e a gente vai misturando eles, vai atingindo outras tonalidades também, então a gente vai brincando também, né, com as cores. E daí a gente para usar o pó xadrez, a gente vai usar a base fermentada, da argila fermentada, que é uma argila mais cinza, mais clarinha. Então a gente consegue uma pigmentação mais fácil usando pouco pigmento, né. Essa primeira demão é bom passar várias, né? Ela é mais diluída assim mesmo, tá? Então ela é mais para ela penetrar mais do que para realmente começar a dar uma cor assim, mas ela já dá uma corzinha, né? Ainda tem que dar várias demãos ainda de tinta. 3, 4. Depois as outras já podem ser mais grossas, né? Mas essa daqui é para ela... Daí é só diluir menos no cactus. Isso, diluir menos, coloca menos água no cactus. Inclusive uma coisa que é interessante também, ó, a gente pode passar assim, mas sempre finalizar com essa daqui, principalmente o lado externo, porque quando a água cai, por exemplo, a água da chuva, respingou, cai aqui, ela vai escorrer assim, ó. É assim, porque ainda vai... Assim vai ter uns... Microscopicamente, né? Ainda vai ficar uns... Tem uns degraizinhos assim. Então assim ela vai embora mais fácil, assim, não leva nada junto, né? Então a questão da tinta tem alguns detalhes também, que como é uma tinta que vai ter, se a gente coloca aditivos naturais, como o grude, o soro de leite ou leite em pó, por exemplo, que são algumas opções, o problema é que a gente não pode guardar ela depois, né, para usar em outro dia, assim, porque ela pode apodrecer ou criar fungo, bolor ali.
Então é uma tinta que tu tem que fazer e usar no mesmo dia, né? Mas também, bom, tu fez um paredão assim, e algum dia alguém deu um esbarrão ali, tu tem que fazer só uma parte. Como é uma coisa que tu fez na hora, com aquele solo que tu teve, que tu achou em algum lugar, ou enfim, é difícil conseguir aquele tom de novo. Então imagina, para te fazer um retoque, tu vai ter que pintar a parede inteira de novo para ficar tudo parelho, né? Então uma forma de armazenar, mesmo com esses aditivos naturais, seria então fazer uma proporção a mais dessa tinta para ela sobrar, e tu armazena ela, por exemplo, espalhando abre uma lona bem limpinha no chão e joga essa tinta em cima da lona, de modo que ela seque, de modo que também que não caia folha, nada, nenhuma sujeira. Então ela seca em cima da lona e tu guarda o pó dela, né, os pedacinhos dela que vão secar e endurecer ali. Depois tu recolhe aquilo, põe no balde, né, sequinho, então tu pode armazenar infinitamente, né, não tem problema. Então seria uma forma de armazenar ela para depois fazer algum retoque, alguma coisa, né. Então seria isso. Essa tinta também, se ela é exterior, ela pode ser colocada um pouquinho de óleo, né, vegetal, para dar uma resistência também ao respingo da chuva, né, e dar essa resistência à água, assim, né.